Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Porque só Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Quando eu sou convidada para estar com alguém numa casa, eu quero estar da melhor maneira. Eu quero fazer jus àquele que me convidou. E eu estou aqui porque foi Jesus que me convidou. Ele é o anfitrião deste culto. E você é o convidado especial. Porque você está aqui, você veio, Ele te fez um convite, você o aceitou, você está aqui. E todo aquele que convida é porque gosta, é porque ama. Quando eu convido alguém para estar na minha casa é porque eu tenho um amor especial por esta pessoa. Porque eu não vou convidar qualquer um para estar na minha casa. E eu vou honrar aquele convidado, eu sendo humana, falha. Agora imagina Deus, que é perfeito em todas as coisas, como a pastora Lília. Saiba que você vai sair daqui honrado. Saiba que Ele vai te honrar. Porque você aceitou o convite dEle. E a festa está pronta. Quando diz a parábola, pastor Euclides, que ele fez uma festa. E fez o convite para os conhecidos dele, que ele achou que era amigo. Mas ele olhou para o espaço, para a festa, e não tinha ninguém. E ele logo falou para aquele que servia, para o servo: vá e traz aqueles dos becos, das avalanches, os que está marginalizado à beira do córrego, à beira do caminho, e traz todos, porque eu quero honrar com essa festa que eu preparei. E sabe quem eram esses? Eu e você. E o Senhor nos honrou. E sabe como que foi que o Senhor nos honrou? Com uma morte por sacrifício na cruz, derramando o sangue puro, carmesim, para que hoje nós pudéssemos ser salvos. E Ele nos convida nesta noite a dar o melhor para Ele. Então, nós temos que pensar nessa noite da seguinte forma. Eu sei que muitos irmãos não vieram a este culto essa noite porque talvez algo tenha acontecido e tenha saído do controle das mãos desta pessoa. Mas não saiu do controle das mãos do Senhor. Ele está cuidando, você está aqui. E é por você que Deus vai fazer o melhor nesta noite. É por você que Deus vai falar nesta noite ao teu coração. É por você que Ele vai operar um milagre na sua vida nesta noite. Mas que você vai sair daqui honrado, vai.
Porque fiel é Ele que prometeu, e Ele não é filho do homem. Ele é Deus, e Ele não mente. A promessa dele está de pé. E vai continuar de pé, eu estando aqui, você estando aqui, ou não. Ele é fiel. E vou trazer o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Lucas, no primeiro capítulo. Eu já até numa oportunidade falei mais ou menos, porque eu não abri exatamente nesse capítulo, mas eu quero ler ele para alimentar ainda mais a sua fé. No primeiro capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no versículo 5, vai contar do anúncio do nascimento de João. Que diz assim a palavra do Senhor: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era a Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, caiu temor sobre ele. Caiu temor sobre Zacarias. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Todos conhecem essa passagem, mas eu quero enfatizar em algo que o Senhor falou aqui, pastora Raquel, a respeito do Espírito Santo. O anjo do Senhor falou para Zacarias que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E como todos nós sabemos que na época, Jesus ele não ainda tinha sido transformado em carne. Ele ainda não tinha, impossivelmente, alguém recebeu o Espírito Santo e mantê-lo como morada. Porque todos nós sabemos que o Espírito Santo vinha, usava, enchia e voltava para o Senhor. Mas o João, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe.
E como se deu isso? Jesus estava no ventre de Maria. Ele ainda não tinha nascido, mas ele já estava sendo gerado pelo Espírito Santo. Maria foi visitar Isabel. E eu não tenho certeza se a Bíblia diz que Isabel estava no 6º mês, pastor. Estava, né? E o que é mais impactante, pastor, é que uma criança, quando nós estamos gerando, geralmente ela pula, ela se mexe a partir do 3º, 4º mês de gestação. Mas o que a Bíblia nos mostra, por incrível que pareça, é que dá a impressão de que Isabel ainda não tinha sentido seu filho pular. Mas no exato momento em que Maria chega na visita a Isabel e coloca a sua mão sobre a Isabel, sobre a barriga de Isabel, o Senhor ali visita de uma tal maneira. O Espírito Santo toma João no ventre de Isabel, e João ali é cheio do Espírito Santo, porque a Isabel sente esse poder. A criança pulando de poder. E sabe por que isso lhe era necessário? Porque era o João que Deus falou que ia preparar o caminho. Ele precisava estar cheio do Espírito Santo. Ele precisava ter o Espírito Santo. É por isso que você precisa estar cheio do Espírito Santo. É por isso que você precisa ser visitado todo dia pelo Espírito Santo. É por isso, missionária Gisele, que você precisa do Espírito Santo todo dia. É por isso, diaconisa Patrícia, que você precisa do Espírito Santo todo dia. É por isso, Júlia, que você precisa do Espírito Santo todo dia. Você precisa ser revestida do Espírito Santo todo dia, porque os convites também, os convites estão aí. Ele quer te desvirtuar dos caminhos do Senhor. Mas não há honra para quem está fora do caminho do Senhor. Não tem honra para quem vive fora do caminho do Senhor. Talvez você esteja se perguntando: mas que honra, pastora? Que honra é essa, pastora, que eu tenho passado por momentos terríveis da minha vida? Nada está bom para mim. Sabe o que o Senhor está te falando nesta noite? Não questione. Não questione o que você está vivendo. Dê graças. Dê graças. Dê muitas graças. Todo dia graça, 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 graça te dou, Senhor. Porque o Senhor me resgatou. E hoje eu posso dizer que eu tenho vida. Você pode dizer nesta noite que você tem vida. E vida em abundância. Porque a vida em abundância, Diácono Alain, não é viver gozando apenas de muita saúde, de muito privilégio, de vida boa, de casa boa, de carro bom. Não é essa a vida em abundância que Deus prometeu. Vida em abundância é viver na presença do Senhor todos os dias. Isso é vida em abundância. Então que você saia daqui nessa noite dizendo: eu sou um privilegiado. Porque Deus me dá vida em abundância todos os dias. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvo e glorifico o nome do Senhor.